Olá pessoal, vamos de mais notícias do São Paulo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Restando 8 rodadas para o fim do Brasileirão Betano, o São Paulo já sabe onde mandará suas 4 últimas partidas como mandante na temporada. Com o Morumbis indisponível até o fim do ano, o tricolor definiu a Vila Belmiro, em Santos, como sua nova casa para o período decisivo da competição. A decisão foi tomada em razão da intensa agenda de shows programada para o estádio do Morumbis nas próximas semanas. Entre os dias 31 de outubro e 23 de novembro, o local receberá apresentações de Imagine Dragons, Linkin Park, Dua Lipa e Oasis. Além dos eventos, o São Paulo também programou o replantio do gramado, o que inviabiliza o uso do estádio até o término de 2025, informou o jornalista Alexander Vieira, que cobre o São Paulo no Bola VIP Brasil. Com isso, o time comandado por Hernan Crespo mandará na Vila Belmiro jogos contra Flamengo, Red Bull Bragantino, Juventude e Internacional. As partidas estão marcadas para os dias 5, 8 e 23 de novembro, além de 3 de dezembro, pela reta final do Brasileirão Betano. A escolha do Estádio Santista levou em consideração a boa estrutura e a proximidade com a capital paulista, além de um acordo com o Peixe, que enviou jogos no Mombis este ano. Dessa forma, o último duelo do tricolor dentro do seu estádio original foi no último sábado, quando venceu o Bahia por 2-0 pelo Brasileirão, com gols de Luciano e Bobadilla. Atualmente, o São Paulo ocupa a 9ª colocação no Brasileirão Betano, com 41 pontos. A equipe ainda sonha com uma vaga na próxima edição da Libertadores e busca somar o máximo possível de pontos dentro de casa, ainda que longe do Morumbis, para se aproximar do G6 nas rodadas finais. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. O São Paulo... Porque o Valentim falou, permanência do Crespo. O Crespo soltou uma ali na coletiva que ninguém entendeu muito bem, hein? Não sei se fico, se não fico, vamos ouvir. É uma questão de que acho, neste ponto, acho que não seja importante o que eu posso pensar. É assim, quando eu cheguei já sabia. Acho que Imagine Dragons, Dua Lipa e Oasis sabiam há quanto tempo. Não é que acordaram e hoje sabem que vai sonar no Morumbis. É muito tempo, então é uma questão que eu não posso falar, já uma decisão que já foi feita. E sempre, talvez, a próxima vez posso dar minha opinião, o que eu acho que a gente deveria fazer. Depois vamos ver se vão aceitar ou não. O Sete, você entendeu a declaração do Crespo? Não muito. Entendi no sentido da tradução, mas não do momento ali. Porque, finalmente o São Paulo vence, né? Momento legal, é o que a gente já falou de Abel Ferreira, teve o Leonardo Jardim agora num bom empate com o Palmeiras. E aí vem essa entrevista aqui do nada, tipo, não sei se eu fico. Não entendi muito bem, não. Eu entendi que ele vai abrir uma banda de rock, igual aquela que tem em Portugal, que são as chutas e pontapés. Ô, Valentim, ele deixou no ar se ele fica, será que ele não fica? Como que foi interpretado isso dentro do clube? De uma vez por todas, não existe qualquer dúvida no São Paulo de que o Crespo será o técnico em 2026. A interpretação é que ele só não quis se bancar, que ele, inclusive até falaram, o Crespo é um cara muito tranquilo nesse sentido, então assim, talvez ele até não queira ter forçado uma permanência, sabendo que no fim das contas quem vai definir se ele vai permanecer ou não, além da própria vontade, lógico, é a diretoria, mas a diretoria não tem nem, assim, até falam, cara, não tem absolutamente nenhuma história nisso, a gente tem certeza de que ele vai ficar pro ano que vem, inclusive, como a gente trouxe na semana passada, o São Paulo, nesta quarta-feira, dia 29, vai iniciar as reuniões de planejamento de pré-temporada, para a próxima temporada. E eu recebi confirmação hoje, além de Muricy, Nelsinho, Casares, Carlos Magno, Belmonte, Rui Costa, o Hernan Crespo participará da reunião. Então não existe absolutamente qualquer movimento pela saída dele, dos lados. São Paulo não tem tranquilidade nisso. Não tem, acho que o Crespo vai ficar. Tem uma felicidade com o Crespo, tem sabedoria que o Crespo é um cara muito decente, muito de grupo. O Crespo não vai para a coletiva desdizer coisas que foram combinadas, coisa que se discutiu na época do Zubeldia, que o Zubeldia combinava uma coisa aqui, ia para a coletiva e fazia um populismo básico na coletiva para falar outra coisa que pegasse bem para ele. E isso em algum momento no ano passado, em 2023, pegou mal na relação ali. Criaram-se ruídos, faíscas
na relação entre direção e Luiz do Belgia. Não acontece isso com o Crespo. O Crespo é parceiro. E agora, o limite só é, quando você fala definitivamente, é muito tempo no futebol brasileiro, porque Felipe Luiz vai renovar o contrato com o Flamengo. Vai, mas se ele não ganhar a Libertadores e nem o Brasileirão, se ele ganhar um dos dois, não tem nenhuma dúvida. Vai renovar o contrato, tem que ficar. Se ele não ganhar os dois, alguém vai levantar a primeira corneta. Mesma coisa o Abel. O Abel, todo mundo feliz que vai renovar o contrato, vai ficar até 2027. Beleza. Se ele perder o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, vai soar uma outra corneta também. E o Crespo é a mesma coisa. O Crespo, a vitória contra o Bahia foi muito importante. Porque o time chegou a 41 pontos. E 45 salva do rebaixamento. Não vale a Libertadores. Mas, na semana passada, adormecido nos 38 pontos, começou a soar ali uma preocupação de, pô, mas não chegou na casa dos 40 ainda. Então isso é importante de ponderar. Porque, por exemplo, se você perder 4 partidas seguidas, 5 partidas seguidas, muda tudo. Mas a lógica é, o Crespo vai ser técnico no que vem. É isso, todas as informações aqui pra vocês. Então, ó, torcedor, essa é a informação. Isso, Souza, na torcida do São Paulo com o Luciano. Dá uma olhada. Camisa 10 marca contra o Bahia, chega aos 100 gols. 20 jogadores da história só fizeram. Ele é um. 313 jogos, 100 gols, 30 assistências, 3 títulos. Paulista, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil, artilheiro e bola de prata do Brasileiro 2020. E aí tem os números do Lucas e também os números do Oscar, Cascão. Bota aí. Como pode o Luciano, o cara que joga todos os jogos, e a pergunta é, primeiro é pro Souza e depois, como que ele pode ser o único cara a ser xingado pela torcida? Como ele pode ser o único responsável quando perde? Por que que ele tem que jogar bem todos os jogos e esses dois aqui não? Por que que ninguém pega no pé dos dois? Porque sempre... Eu queria o Luciano no Corinthians, irmão. O Luciano é um baita do atacante, velho. É mascaradinho, é não sei o quê, é no seu ambiente, 5 anos de clube, às vezes você quer mandar no clube, mas qual é a diferença, Souza, pra você, que é ídolo da equipe do São Paulo? Craque, a diferença aí, os números nem se comparam, né? Pô, é um número assim que só poucos jogadores chegaram a 100 gols. Agora, a questão é que às vezes você não pode se achar intocável, né? Eu já convivi com o Rogério durante muito tempo, eu já vi o Rogério, a torcida xingar o Rogério. O problema é quando você se acha... O último a fazer 100 gols, sabe quem foi? Rogério Ceni. Rogério Ceni. Goleiro, hein? E eu vi ele no jogo contra o Palmeiras, a torcida xingar ele, pedir pra ele sair. Então, você tá lidando com emoção. E às vezes o... O que é emoção? É o íntimo das pessoas? É o íntimo das pessoas. Qual que é o seu íntimo? Meu íntimo tá tranquilo. O meu tá tranquilo. Quantas pessoas conhecem o seu íntimo? Nenhuma. Meu íntimo assim. Como não, Souza? Como não? Sou um cara muito fechado. As mulheres, as suas namoradas. Eu sou muito fechado. Você tá fechado. namorando ou não, Souza? Não, ainda não. Você é fechado, Souza? Eu sou muito fechado pra esse. Sofri bastante, entendeu? Então eu... O Ju Canalha conhece seu íntimo? Não. Conhece. Não, conhece não. O Corpinho de Pai conhece seu íntimo? Também não. E o Marcelinho Carioca conhece seu Eu íntimo? ainda, sabe não. Conhece, Não? Sou fechado pra isso. Sou É? bem... Entendeu? Então ele tem que saber lidar com essas cobranças. Mas e os dois que não jogam nada no São Paulo? eu acho que ninguém fala nada. Inclusive o senhor. Eu falo. O que o senhor fala Claro do que Lucas eu e falo. do Oscar? O Oscar não vai jogar esse ano. Eu tô É esperando. palhaçada ou Olha não? só. 3 milhões por mês? É. Isso é palhaçada, rapá. Agora, a culpa é de quem contratou um jogador. Mas do que jogador joga. não, Claro Souza. que é. Então Claro o Luciano, que é. qual é a culpa do Luciano? O Luciano tá dentro de campo. Quando o Zubeldia saiu, que colocava ele de meia, ele foi lá e falou assim, ó, eu falei pra ele que não era meia. Aí colocaram, o Crespo chega, bota ele de atacante. Aí ele começa a errar gol e o torcedor não quer saber do sem gol. O torcedor quer saber de ganhar jogos. E assim, se ele acha que... A vitória deste último sábado contra o Bahia teve como principal protagonista o Luciano Neves, né? Camisa 10 aí marcou um belo gol e deu uma linda assistência para o gol do Bobadilha. Com o gol de anteontem, né? Luciano chegou a seu 100º gol
com a camisa do São Paulo. Ele entra numa lista ali de super craques, com apenas 20 nomes que tem essa marca de 100 gols na história do clube, né? O Luciano chegou no São Paulo em agosto de 2020 sob desconfiança de grande parte da torcida, né? Me orgulho de ser um dos poucos raros a acreditar na contratação, a dizer que vai dar certo, e apanhei muito pra isso. Você tem vídeo aqui no canal onde eu falo que vai dar certo, nos comentários você vê um monte de gente me xingando, me criticando, falando que eu tava falando besteira, que eu não entendia nada de futebol, que eu era maluco, blá blá blá, sei que lá. Enfim, o tempo é o senhor da razão, como muitos dizem, né? Bom, 5 anos depois, o resultado tá aí, 100 gols, 100 vezes Luciano. Curiosamente, ele estreou contra o Bahia marcando gol no Morumbi e marcou seu 100º gol contra o Bahia também no Morumbi, né? Bom, desde que chegou ao São Paulo ele conquistou todos os títulos do clube pós-jejum, né? O Luciano, inclusive, é o segundo jogador com mais gols no Campeonato Brasileiro desde que ele chegou ao São Paulo. Ele tem 60 gols, ficando atrás apenas do Pedro, do Flamengo, que tem 67 gols. E pelo São Paulo, os números do Luciano são o seguinte: 313 jogos, 100 gols, 15 participações em clássicos, 31 assistências, 129 participações em gols, contando gols e assistências, uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, um Campeonato Paulista, Artilheiro do Brasileirão 2020, Bola de Prata 2020 e Seleção Sul-Americana 2022. Pra você, o Luciano é ídolo do São Paulo ou não? Tem que conquistar ainda mais? Comente aqui abaixo a sua opinião. Em relação a título, ele tem mais títulos aí que muitos que as pessoas consideram ídolos, tá? Bom, o Luciano, inclusive, rapaziada, falou sobre a sua questão contratual com o São Paulo. Ele afirmou que não pediu em nenhum momento para sair, ele quer cumprir o seu contrato com o Tricolor. Veja só o que ele disse na entrevista. Toda vez que eu atravesso um momento não tão bom aqui no São Paulo, as pessoas começam a falar coisas. Falaram que tinha pessoas próximas a mim que falaram que eu não queria ficar. Se alguém conhecer essa pessoa, depois me avisa. Eu não falei nada disso pra ninguém. A única pessoa que sabe dos meus desejos, a única pessoa são minha esposa, né, e minha família. Eu tô muito feliz, eu sou muito feliz. Mesmo quando eu sou criticado, meus companheiros e meus familiares me ajudam bastante. Então eu tô muito feliz aqui. Eu tenho mais um ano de contrato, espero cumprir. Luciano. Informação de bastidores aí aponta que o staff do Luciano está aguardando uma proposta oficial do São Paulo de renovação de contrato para o Luciano, ou seja, eles querem renovar o contrato. No entanto, a diretoria vai esperar ao final da temporada para bater o martelo e definir se vai oferecer ou não uma renovação. No entanto, a diretoria ela tem entendimento de que mesmo que ofereça uma proposta de renovação para o Luciano, dificilmente chegará às expectativas do jogador e seu staff quanto a valores, tá? Vamos aguardar. Você renovaria o contrato de Luciano? O contrato dele é válido até o final do ano que vem. Renovaria por mais um tempinho aí? Comente aqui abaixo a sua opinião. O elenco do São Paulo se reapresentou ontem no CT da Barra Funda após a vitória contra o Bahia, uma bela vitória inclusive, mas o Vasco já venceu de novo e ultrapassou o São Paulo novamente, então a busca pelo G6 continua, pelo G8 continua, né, se é que vai ter um G8 inclusive, né, não sabemos, eu acho bem difícil que tenha. Quem atuou por mais tempo contra o Bahia fez aquele famoso trabalho regenerativo na parte interna e os demais foram a campo, fizeram um treino coletivo usando toda a extensão do campo. O Rafael Tolói participou de toda a atividade com os companheiros. O zagueiro está recuperado de uma lesão na posterior da coxa esquerda. A tendência é que ao menos seja relacionado para o jogo deste domingo contra o Vasco em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. 15 jogadores das categorias de base de Cotia foram chamados aí para participar da atividade ontem. Com a semana cheia, 100 jogos aí do São Paulo, o elenco ganhou folga hoje e amanhã. Se reapresenta na manhã desta quarta-feira, visando a partida contra o Vasco no domingo, né? E no sábado também, pela manhã, o São Paulo conseguiu ali uma grande vitória. Os meninos de Cotia venceram o Guarani por 2-0 fora de casa, partida válida pelo jogo da volta da semifinal do Campeonato Paulista da categoria. No agregado, o São Paulo conseguiu ali vencer por 4-1,
porque já tínhamos vencido por 2-1 em Cotia, né? E os 2 gols de anteontem foram marcados por Paulinho, um de pênalti e depois um no rebote, né? O atacante, inclusive o Paulinho agradou o Hernan Crespo, vem encantando e já foi relacionado até para jogos e pá. E com a vitória do Tricolor no último sábado, o São Paulo conquistou a vaga na grande final do Campeonato Paulista Sub-20. O São Paulo vai enfrentar o Santos, que eliminou o Palmeiras nos pênaltis. A final ali serão com jogos ida e volta, tá? Com o São Paulo decidindo em casa. O segundo jogo, o jogo da volta, será em casa, tá? Datas e horários ainda serão definidos pela Federação Paulista de Futebol. Parabéns aos meninos de Cotia pela classificação para a final, que veio o título, né? Ainda falando sobre base, o São Paulo deu um baita chapéu no Flamengo essa semana, gente. O Tricolor acertou a contratação de Antony, com 2 N's, tá? Ele é atacante, pertencia ali ao Barra de Santa Catarina, mas também já participou da base do Coritiba e tal. O jovem tem apenas 17 anos e já era dado como reforço certo do Flamengo, tá? Todos os portais já davam como certo ele sendo reforço do Flamengo. No entanto, o São Paulo foi rápido e deu um chapéu espetacular no rubro-negro carioca. O clube do Morumbi comprou 20% dos direitos econômicos do atleta. A princípio, o contrato é de 1 ano, com possibilidade de uma renovação, e o São Paulo comprando mais 60% dos direitos econômicos do atleta, totalizando 80% dos direitos econômicos do jogador. O valor do passe fixado ainda não foi confirmado, não foi revelado, mas em breve a gente vai saber, tá? O Douglas Schwartzman, né, diretor da base do São Paulo, diretor adjunto da base, já negociava com o jogador há alguns dias já, inclusive, né? Foi tudo no silêncio, tanto que a mídia carioca não sabia disso, por isso que tava dando como certa o Antony sendo jogador do Flamengo. O São Paulo foi agindo ali no silêncio, tranquilinho, e contratou o moleque. O martelo foi batido na última sexta-feira e contou com a vontade de Antony, que escolheu jogar no São Paulo. Ele tinha as opções, mas ele falou, não, eu quero jogar no São Paulo. E escolheu, e a vontade contou muito, tá? O Antony deve chegar ao São Paulo após a final do Paulistão Sub-17, para estar à disposição do elenco ali para a Copinha de 2026, tá? A tendência é que ele integre o elenco Sub-20 do São Paulo. Falando ainda em joia, o São Paulo acertou a renovação de contrato de Gustavo Miranda. O atacante de apenas 18 anos faz parte do elenco Sub-20, né? E um de seus agentes é o ex-volante Fábio Simplício, que fez história no São Paulo. O novo contrato de Gustavo com o Tricolor é válido até o final de 2027. A sua multa rescisória está na casa de 60 milhões de euros, 50 milhões de euros, 313 milhões de reais na cotação atual para clubes do exterior, tá? No ano passado, no Sub-17, o Gustavo Miranda marcou 27 gols. Já neste ano, ele teve ali no elenco campeão da Copinha, mas acabou tendo uma lesão bem no começo da Copinha, o que tirou da competição, né? E depois de voltar de lesão em maio, ele fez 8 jogos, marcando 2 gols até aqui. O atacante ainda tem mais 2 anos ali de Sub-20 praticamente, para se desenvolver e mostrar todo o seu potencial. Inclusive a diretoria confia no potencial do jovem visando o futuro do clube, né? Parabéns aí pela renovação do Gustavo. E contra o Bahia, o São Paulo escapou de ser obrigado a comprar Emiliano Rigoni. A cláusula que obrigava o Tricolor a renovar o contrato do atacante até o final do ano que vem não pode mais ser atingida. A meta era o Rigoni jogar aí pelo menos 12 partidas com pelo menos 45 minutos em campo em todas elas. Como ele não entrou em campo contra o Bahia, a cláusula foi derrubada, já era, não existe mais. O atacante tem contrato até o final deste ano com o Tricolor apenas, apesar da cláusula cair por terra e tal, o São Paulo ainda pode oferecer uma renovação por conta própria, né? As informações de bastidores, no entanto, apontam que isso não deve acontecer. A permanência de Rigoni para 2026 é muito improvável. Desde que voltou ao São Paulo, Rigoni fez 7 jogos e não marcou nenhum gol, mas deu uma assistência. Antes de chegar ao São Paulo, o Rigoni, ele tava no León. Ele pertence ainda ao León, mas o contrato dele é até o final deste ano também, tá? Lá, o atacante fez 18 jogos e marcou apenas um golzinho. E já faz uns 8 meses que ele não marca mais nenhum gol, tá? A diretoria tricolor tentou colocar a contratação do Rigoni nas costas do Crespo, mas o treinador fez questão ali de desmentir tudo. E disse o seguinte em uma das suas coletivas recentes, abre aspas, nada, quem fez tudo foi a diretoria, o mercado foi todo da diretoria. A gente aceita, eu já falei, sou um piloto de Fórmula 1, tento dirigir o mais forte e mais veloz possível, fecha aspas. E aí que fica a questão em aberto, você
é a favor da permanência de Rigoni para 2026? Acha que ele ainda pode performar no tricolor, que ainda ele não teve tempo para se adaptar ou para se readaptar e conseguir ter uma sequência de fato? Comente aqui abaixo a sua opinião, né? Eu acho o Rigoni tem potencial, é um bom jogador sim, só que a fase não é boa. Agora tem que ver se vai valer a pena permanecer com ele ou não. É uma questão de custo-benefício. E na coletiva após jogo contra o Bahia, o Crespo foi bem enfático, né? Como ele vem sendo nas últimas coletivas, na verdade desde que ele chegou aqui no São Paulo inclusive. Ele evitou falar sobre o planejamento para o próximo ano. Aliás, deixou seu futuro em aberto no São Paulo. Segundo o treinador, ele nem sabe se vai ficar para 2026, abre aspas. Não vou falar da minha opinião sobre o que o presidente fala, por questão de respeito. São coisas que vão acontecer em 2026, ainda estamos em 2025. Quando acabarmos esse ano, que tem muitas coisas, eu falo, não sei se fico. Acho que sim, mas não sei, fecha aspas. A verdade é que dá para notar que o Crespo está meio que de saco cheio da diretoria, né? Além de toda a situação de lesões, que claramente deixa o treinador desconfortável, porque ele sempre fala nas coletivas, pô, toda hora um fato novo que acontece, não sei o que, mostra um certo descontentamento, né? O que não quer dizer que ele vai pedir demissão ou que ele será demitido, tá? Vamos ver o que vai ser definido no final da temporada. Para você, o Crespo tem que ser mantido para o próximo ano? Comente aqui abaixo a sua opinião. Apesar da fala dele, sabemos que o Crespo participará do planejamento para 2026. Depois de amanhã, quarta-feira, na reapresentação, terá uma reunião na diretoria São Paulina, da diretoria, toda a diretoria junta, também com a comissão técnica, e nessa reunião será feito o planejamento para a próxima temporada, em relação a saídas, a renovações, a permanências, a possíveis empréstimos e também em reforços. Então será planejado e o Hernan Crespo participará desse planejamento, beleza? Vamos ver o que vai acontecer aí. A tendência é que o Crespo permaneça e para mim tem que permanecer mesmo, né? E muito se está falando sobre o novo chefão do São Paulo, né? Ele trabalha o orçamento ali financeiro do São Paulo para a próxima temporada, para 2026. Vem fazendo isso junto com o Carlos Belmonte, atual diretor estatutário do clube, né? E eu tô falando do Márcio Carlomagno, tá, gente? Porém, internamente, né, apesar do Belmonte fazer o trabalho junto com o Carlomagno, Belmonte estará na reunião, fará o planejamento do futebol, mas apesar disso, internamente, nos bastidores, entende-se que a decisão do Casares já é uma ação política, tanto que a permanência do Belmonte para a próxima temporada não está garantida. Márcio Carlomagno é um rosto bem conhecido nos bastidores do clube, principalmente para quem frequenta o Morumbi. A pergunta de muitos é se esse cara pode mudar algo dentro do clube ou será mais do mesmo, né? Carlomagno hoje é superintendente do clube, mas trabalha lá dentro do São Paulo já há muito tempo. É figurinha carimbada. Ele é formado em Direito pela FMU e cursa MBA em Gestão de Projetos, tá? Dentro do São Paulo, ele fez parte ali de gestões anteriores no Tricolor, tá? Ele foi administrador do estádio, né? Diretor de Planejamento e Desenvolvimento e também assessor da presidência. O último cargo ele exerceu nas gestões de Carlos Miguel Aidar, o Leco, também na gestão do Leco, e agora na do Casares. E foi justamente na atual gestão, a do Casares, que o Márcio Carlomagno virou superintendente do clube, tá? Olhando o histórico, eu não sei se a gente deve ter tanta esperança de mudanças para o futuro, né? Nada contra a pessoa Carlomagno, não conheço, nunca nem vi uma declaração pública dele, né? Mas ele é da turma. Ele esteve com os caras, com os anteriores, com os antecessores. Ele esteve com os caras, assim como o Casares esteve com o Leco, esteve com o Aidar, esteve com o Juvenal. Então é a mesma turma ali que domina o São Paulo por anos e anos e que tende a continuar dominando o clube por muitos e muitos anos ainda. Porque não há uma oposição forte o suficiente para tirar esses caras, tá ligado? Enfim, o Márcio, inclusive, gente, ele participou diretamente da implementação do FDIC, tá? Ele participou diretamente. Tem sido peça importante no auxílio das decisões do presidente Júlio Casares e até por isso ele é favorito a ser indicado à sucessão do Casares, tá? Por isso também que se fala do Belmonte estar sendo ali uma carta fora do baralho, apesar de estar fazendo o planejamento do futebol para 2026. Mas em relação à sucessão do Casares, o Belmonte está descartado praticamente. Paulo encerrou uma sequência negativa no final de semana.
Contra o Bahia, o soberano se impôs dentro do Morumbis e venceu por 2-0 no último sábado, em partida que valeu pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Hernan Crespo foi assunto no pós-jogo na coletiva. O argentino não garantiu que ia ficar no São Paulo em 2026, colocando sua permanência no comando da equipe em xeque. Segundo informação do jornalista Jorge Nicola, Crespo não corre nenhum risco de demissão no São Paulo neste momento. A diretoria respalda o treinador e só muda de ideia caso o clube repita a sequência catastrófica de resultados. De acordo com Nicola, os dirigentes são paulinos acreditam que Crespo tem o elenco na mão e o próprio treinador teria se arrependido das declarações do último sábado na coletiva após a vitória sobre o Bahia no Morumbis. O desejo do comandante é cumprir seu contrato, que vai até dezembro de 2026. Posso assegurar que não há nenhum plano da diretoria em dispensar o treinador. Se a campanha for razoável para boa, ainda que o São Paulo não vá para a Libertadores, a tendência é que o Crespo fique, revelou Nicola em seu canal no YouTube. A percepção dos dirigentes é de que o Crespo tem o elenco na mão, só precisa de uma maneira ou outra ser um pouco mais enérgico nas cobranças, e essa postura já tem mudado, o que faz com que o Crespo esteja garantido para a próxima temporada, acrescentou o jornalista. Importante registrar também que o Crespo se arrependeu de ter colocado em dúvida a sua permanência depois da vitória contra o Bahia para 2026 e conversou com dirigentes do São Paulo, afirmando que não vai mais falar sobre o tema, não tem porquê, finalizou a informação. E você, torcedor, o que acha da situação de Crespo? Deixe sua opinião nos comentários.